Boa tarde, amigos. Estamos abrindo nosso preliminar, a imagem do futebol. Essa voz um pouco mais devagarinho, assim, devagarinho, como diria o Martinho da Vila, em função de que eu fiquei trabalhando até as 2 da madrugada. E 7h30 hoje já estava no banho para ir de novo lá para a Rádio Grenal. O que aconteceu ontem no Beira-Rio nos remete à história do futebol. O Léo Moura, do alto da sua experiência, antes do jogo, dizia o seguinte: o América do México veio aqui, meteu 4 no Flamengo, nós podíamos perder até de 3-0 e acabou se classificando. Então não vamos contar com o ovo. Nós, nos meios de comunicação, voltávamos para a inauguração do Olímpico Monumental em 1954 para chegar no placar necessário para que o Inter passasse sem pênaltis. Aí seria o famoso 6-2 com Larry e Bodinho destroçando o Grêmio. Um 3-0 até vai lá, mas como o Grêmio, e aí sempre a estatística, né? Sempre a estatística, não a ilógica, a estatística. O Grêmio sempre faz gols, né? Pois o Grêmio não fez gol. Quando é que o Grêmio perdeu por 2 gols de diferença? A gente vai voltando no tempo para encontrar Grêmio e Avaí. Julho de 2017. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Estamos indo para 9 meses, se chegasse a marca de 9 meses, sem perder por 2 gols de diferença. Nem o Real Madrid, que passou brincando pelo Grêmio, fez 2 gols de diferença. Nem o Real Madrid, com uma seleção mundial. Pois não é que a rivalidade que floresce e que se estabelece cada vez mais no Rio Grande do Sul induziu o Internacional, levou o Internacional a uma gana, a uma garra, a um tesão que parecia que tinha sepultado definitivamente. E mais, todo o imbróglio político que vive o Internacional, todo o acirramento que vive o Internacional extra-campo, parecia que iria entrar negativamente para dentro de campo. E aí, podem xingar, podem falar, nós debatemos aqui, o Keller Cross deu-lhe sarrafo no D'Alessandro, e eu mesmo estava meio assim, estarrecido. O D'Alessandro expôs um problema de iluminação, problema de falta d'água lá no campo suplementar do Internacional. Falou que dirigentes que hoje ditavam cátedras, quando estiveram no Beira-Rio, não conseguiam desempenhar porque faltava-lhes conhecimento tático, técnico. Mas não é que o D'Alessandro, com aquela vanguarda, com aquela aparição, com aquele recado, puxou o grupo de jogadores para o lado do bem, para o lado da garra, da gana, do jogo. O Inter jogou muito, não foi só entusiasmo, não. O Inter começou errando passes banais, eu até comentei o jogo e disse isso para o Haroldo de Souza. O agravante, que o Grêmio marcava alto e não deixava o Inter sair, e quando saía, o Inter errava o passe e o Grêmio voltava. Isso durou 15 minutos. O Inter jogou 75 minutos em cima do Grêmio. E a situação era tão periclitante, tão complicada, tão problemática, inclusive, para a arbitragem, que no último lance, não estou dizendo que ia ser gol, por favor, entendam bem, porque aqui tem que ser nos mínimos detalhes, né? Depois que inventaram as tais redes sociais, onde todo mundo é autoridade, ou como diria em Lagoa Vermelha, autoridade, né? Pois é, tanto estava periclitante, tanto estava complicada, tanto estava minuciosa a situação, que o Leandro Voaden, no último instante, não deu mais 10 segundos para ver o cruzamento e o perigo na área do Grêmio, porque o Inter estava pegando todas as segundas bolas. Toda a segunda bola era do Internacional, toda, porque o Inter estava voraz,
estava selvagem, estava querendo fazer o terceiro gol para tapar a minha boca, dos colegas, dos torcedores, que um dia antes apontavam em enquetes que o Inter tinha 70%, 80% dos índices preocupantes em relação ao Campeonato Brasileiro, onde nesses 80% só iria lutar para não cair, ficando com míseros 7, 8, 9, 10 para classificar entre os tantos que vão para a Libertadores, 5, 6, 7, 8, nunca se sabe exatamente o que vão fazer nas competições paralelas que habilitam para a vaga na Libertadores, e 3, 4, 5% que poderia lutar pelo título. Eu faço meia culpa. O futebol já deixou a minha língua toda rachada. O futebol e o sapinho que eu tive quando era criança. Então ela está toda detonada. Mas eu faço meia culpa. Porque eu só assumo o lado que eu exponho. O lado dos outros que querem fazer tipo, que querem bancar os maiorais, isso eu não assumo. Eu assumo a minha parte. A minha parte foi, quando queriam execrar o Jael, defender o Jael. Quando queriam execrar o Internacional, eu disse várias e várias vezes aqui na Rádio Grenal que o Internacional não é pior do que 90% dos times brasileiros, que poderia sim lutar por vaga na Taça Libertadores da América. E que o Inter sim tinha condições de brigar pelo título da Copa do Brasil. O ano passado, na segunda divisão, caindo pelas tabelas, o Inter encarou o Corinthians e quase eliminou o Palmeiras. Eliminou o Corinthians e quase eliminou o Palmeiras. Então, convenhamos, fica outra vez lição para todo sempre, que o jogo é jogado e o lambari é pescado. Esse negócio de futebol revolucionário, de maior elenco, de maior pujança, de maior organização clubística, de maior paz política, muitas vezes dentro de campo vira um bando de gatinhos. No segundo tempo de ontem, o Grêmio estava acuado. O Luan estava jogando de volante lá atrás. Quer dizer, desapareceu o grande toque do Grêmio. O Grêmio ontem, contra o Internacional, alguns, e até o Kelly, que é um dos maiores gremistas da paróquia, pode dizer que o Grêmio foi pragmático, que jogou pelo resultado, que foi o Grêmio que fez festa. Mas o Grêmio ontem sofreu contra o Internacional o que não tinha sofrido há muito tempo. Há muito tempo. E para os que dizem que o Campeonato Gaúcho não vale nada, e eu sei que há os que defendem a ideia, dentre os quais o professor Enio Kaufmann, que vale até pela rivalidade Grenal, desdenhando também dos times do interior. E ontem o Renato disse, o campeonato é contra todos. Para quem acha que o Campeonato Gaúcho tem pouco valor, aquele esforço supremo do Internacional para mostrar que não estava morto, e a comemoração intensa e extensa do Grêmio e da sua torcida ontem no Beira-Rio mostram exatamente que o campeonato tem peso, sim senhor, desde sempre. Quando você Pronto, falou... já fiz um pequeno discurso. Quando você falou há pouco, Estava né, só Rec? esperando aqui, o senhor vai bem, senhor Vladimir? Bem, Dormiu bem? Como sempre, né? Ser gremista é dormir bem. Chegou a colocar fraldão no final do jogo? Tudo dentro do planejado. Tudo programado, né? Não, mas é verdadeiro. Se nós analisarmos bem, já entrando direto no assunto do Claro, Grenal, tem, já entra de solo. se nós analisarmos bem... Eu já dei umas corneteadinhas aqui. Não falei ainda do Cícero. Mas veja bem, Mas tem que entrar em campo para falar, né? Não, o nós Cícero, falamos- inclusive, parece que hoje ele vai passar no departamento financeiro, porque já está ali, assinado, inclusive, uma autorização, porque ele vai ganhar aumento pelo desempenho de ontem. Foi um negócio emocionante, cheguei a me arrepiar com a atuação do Cícero. Mas o Renato queria um homem grande por causa da bola aérea do Internacional. Parecia que estava jogando com um time da Inglaterra, né? Só para não deixar passar que ele, Rec, quando o Rec falou há pouco, essa é a leitura que eu fiz. O que é pior, colocar o Lima na Argentina contra o Independiente ou o Cícero contra o Internacional? Acho que ele pensou, disse, contra o Internacional até o Cícero vai. Recuperar esse meu bruxo aí, né?
Mas na leitura anterior. Na leitura anterior que o REC estava fazendo, que chegou a mencionar que nem o Real Madrid ganhou do Grêmio por 2 gols. E isso é mérito do Grêmio também. É mérito do Inter, mas é mérito do Grêmio. O Grêmio não perdia de 2 gols sem tomar, sem fazer, aliás, 2 gols de diferença. Perdeu 3-1 para Ponte Preta, mas fez 1. E sem marcar gols. E 1 gol ontem obrigaria o Inter a fazer 5. Tanto é que na transmissão que eu era comentarista da Rádio Grenal, eu dizia, tá bem, o Internacional tá soberano, mas 1 gol do Grêmio acaba, em qualquer momento. Antes do Inter fazer o primeiro, depois de fazer o primeiro, depois de fazer o segundo, e poderia estar até 3-0 que acabaria igual. Acabaria também. Mas só para deixar claro, porque algumas pessoas acham que não entenderam. E era isso que balizava todas as análises prévias. Que o Grêmio faz gol sempre. Exatamente. O próprio Renato falava sobre isso. Mas só para... Quando quer. Então, quando não quer, não... É bom isso. Quando não precisa. É para iludir o adversário, para o adversário se enfeitar e correr risco de segunda divisão. Tudo estratégia. Eu tenho uma posição clara e bem definida sobre isso. Então mas só para deixar claro... Não te deixar falar. Eu e o Vladimir não gostamos de falar. Quando o REC falou do Real Madrid, não é comparar o time do Inter ao do Real Madrid, porque alguns tentaram fazer esse tipo de leitura nas redes sociais. Não tem nada a ver. Não, isso é só de brincadeira, né? Porque não dá para comparar uma égua com uma alpargata, né? Vamos deixar assim. É só para deixar bem claro para os telespectadores. Vamos deixar assim, que já está simpático para com o Internacional, que não vinha jogando uma guampa, né? Então, vamos... Mas a gente sempre fala de que o futebol deve ser planejado, né? Sempre fala isso. Só que na prática o planejamento ele tem que dar resultado. Se o planejamento ele é todo feito no papel bonito e na prática não dá resultado, não adiantou nada o tal do planejamento. Isso tem acontecido com a maioria dos clubes do Brasil. Fazem planejamentos maravilhosos, contratam jogadores de toda a grandeza financeira, inclusive, e não dá certo. Olha o Palmeiras no ano passado. Então, o planejamento Flamengo, recentemente, com aquela seleção que ele havia contratado, também não deu certo. Quando se fala do planejamento interno do Grêmio, nós temos que analisar o resultado. O Renato, né, e está na hora da gente começar também a falar sobre a questão do Renato, como um dos melhores treinadores do país, se não o melhor treinador do país hoje, ele projetou como se o Grêmio tivesse uma espécie... Mais mérito do Odair, hein? Parou o melhor técnico do Brasil. Não parou. Houve um planejamento disso. Houve um planejamento disso. O Grêmio joga com base Temos 2 sessões de Páscoa. Botão de volume. Semana passada e esta. Sim, agora a semana passada o Grêmio teria desaprendido totalmente o seu futebol. Veja bem, o primeiro Grenal como é que foi? O Grêmio modulou o jogo. Aí sim. Tirou o pé no segundo tempo. Porque até a derrota ele classificava. Não, no primeiro jogo. Lá no primeiro jogo, até a derrota ele classificava. O Inter não existe, é isso? O Duda Grêmio não concorda contigo. Eu vou falar do Grêmio, não vou falar do adversário. Né? Então, veja bem, no primeiro Grenal foi assim, modulou o jogo. No segundo Grenal, de igual forma, o primeiro tempo foi aquele primeiro tempo amorcegado do Grêmio. Calor, inclusive, né, para poupar um pouquinho os jogadores. Isso eu vou concordar contigo. No segundo tempo, o Renato deve ter dito assim, vamos jogar futebol. E foi aquele chocolate, né, Páscoa antecipada. Agora, nesse último Grenal, pela escalação do Grêmio, a gente já pode antecipadamente prever o que o Renato planeja para o jogo. O Grêmio nitidamente entrou para administrar o resultado. Mas ele dizia que não mudava o jeito de jogar do Grêmio independente do adversário, mas ontem assumiu que mudou, né? Não muda o jeito de jogar, mas muda a característica dos jogadores que estão em campo e efetivamente muda a forma de jogar. Ontem nós tivemos um meio de campo mais burocrático, um meio de campo mais defensivo. Portanto, não era um meio de campo de articulação e de grande criatividade. O Luan jogou sozinho ontem, praticamente. O Everton fez uma grande partida, demonstrando que o crescimento dele se dá a cada jogo. É impressionante como ele tem uma habilidade, está aprimorando a habilidade. Ontem não deu caneta, mas fez várias jogadas assim de tirar o chapéu. Então, o que acontece? O Grêmio entrou para administrar um resultado altamente positivo. E em cima disso, e no final, o que acontece? No final rezou. Mas o que acontece? Não. O jogo logo o juiz terminou num lance de ataque do Inter. Por quê? Começaram a pular. Eu disse, mas vamos analisar um pouquinho de dentro do jogo. Não aquilo que a gente só enxerga por cima, só pelo alto, né? Como é que foram os gols do Internacional? Os 2 gols de bola parada. Nenhum deles construído. O Grêmio fez 2 gols de bola parada. Um do Jael
e um de pênalti. Sim, o Grêmio faz gol de bola parada, andando, de letra, de taquinho, faz todo Só para jeito. dizer que o Otacílio tinha uma frase: bola parada quando a nosso favor, nós comemoramos que sabemos fazer. Quando nós tomamos, nós somos os piores. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que o planejamento que foi feito pelo Renato impunha esse tipo de jogo. Normal, mas as peças mudaram no meio de campo. As peças, inclusive na própria zaga, né? Nós jogando sem Jeromel é uma coisa completamente diferente. Bom, aí sim. E no meio de Aí campo, sim. qual é o time que tem condições, se não for planejado, de se dar ao luxo de deixar o jogador titular do Barcelona no banco do Grêmio? Essas questões a gente tem que analisar com um pouco mais de cuidado na relação específica do jogo. Mas quem tinha que analisar isso era o Renato. Mas ele analisou tanto, é verdade? Mas quase entregou a classificação. Não. O Grêmio não correu risco nenhum o tempo inteiro, a não ser pelas questões das bolas paradas, que é uma loteria. Tá de brincadeira. Qual é o risco que o Grêmio correu o tempo inteiro? De jogar uma bola na área e ela pegar de xiripa. toda a segunda bola. Teve uma bola que passou Porque o raspando Grêmio- o travessão do Marcelo Groi. Sim, teve uma Segundo bola tempo. que foi na arquibancada. Aliás, outra o bola Grêmio foi- classificou por São Groi, não por ontem. Pela Arena. Não. Se tivesse tomado um gol na Arena, com 3 chances de gol que teve o Internacional, o Grêmio teve 4, o Inter teve 3. O com sistema- chocolate e tudo, com chocolate e Sim, tudo. o sistema de jogo Foi do Grêmio chocolate. seria outro. O Grêmio, tu pode dizer o seguinte, o Marcelo Groi salvou lá atrás, perfeito, mas o Grêmio deixou de fazer mais 2 na Arena. Né? O Grêmio deixou de fazer gols ontem também. Então, essas questões, como se fosse uma espécie de botão, né, de intensidade. No momento que o Renato amplia a intensidade do time, o time vai para frente e joga. Tá, eu estou fazendo uma de advogado do diabo, até porque o Vladimir ele tem todo esse entusiasmo pela estratégia do Renato, que agora virou estrategista também. Mas é ele estrategista. ele colocou o Cícero para preparar o Cícero para quando o Grêmio precisar dele, quando for jogar com um time misto no Campeonato Brasileiro. E quase perdeu a classificação. Isso é planejamento. Ele colocou o Lima lá na Argentina, porque planejamento é um menino que precisa ir amadurecendo e não tem lugar melhor para amadurecer do que na Argentina. Quase que perde para um time com 10 homens lá na Argentina. Mas o que interessa é o resultado está sendo obtido. Nós Isso aí o podemos falar- Vitório Piccolo dizia muito. Não, mas Planejamento mas ele não é tinha bom quando resultado. ganha. É bom quando ganha. O planejamento só existe quando ganha. Exato. É uma frase. E veja bem, nós estamos célebre. fazendo o quê? Nós estamos falando de uma partida de futebol. O Renato está planejando o campeonato. Mas então não passa pelo Tô te planejamento. ajudando, hein? Tô te ajudando. Não passa pelo planejamento do Renato decidir em casa, porque agora o Brasil de Pelotas precisa de uma vitória em 3 jogos para. O Grêmio joga em qualquer campo. Não, mas não é o problema. Da mesma forma. O Grêmio gostaria de decidir em casa, mas o Grêmio não teve tempo de fazer a campanha que o Brasil teve. Porque depois que o Grêmio teve tempo, o Grêmio fez a melhor campanha. Tira só o jogo de ontem, no restante o Grêmio tem... Tira o jogo. Percentual, o Grêmio tem a melhor campanha. Em relação ao Brasil... Tem o jogo de ontem. Perdeu o jogo de ontem e perdeu pro Cruzeiro. Mas ganhou 6. Mas não tem... Mesmo que o Brasil. Mas tem um Ganhou 6 sabor, e empatou 1. tem um sabor fantástico ganhar lá dentro do campo do Bento Lanús, o tricampeonato da Libertadores, ganhar o Campeonato Gaúcho dentro do Bento Freitas ou no São Luís, né? Vamos ver quem é que passa. Então tem Não. Se não for o Brasil, é na Arena. É na Arena. Mas tem esse Ainda sabor. pode o Veranópolis decidir, mas é muito raro. É, muito difícil. Então, o Grêmio joga da mesma forma, essa é outra questão, joga da mesma forma em casa ou fora de casa. Então, do ponto de vista... Essa foi a grande virtude do Grêmio. Operacional. E agora, falando bem sério, antes eu estava só provocando o Kiel para ter debate. Falando bem sério, a grande marca do Grêmio, e a grande marca dos times vencedores é essa aí. Jogar bem em qualquer circunstância, não é só bem dentro e fora de E casa. da mesma forma. Porque às vezes tu pega fora de casa, é até melhor que jogar em casa, porque o campo é tão bom e não tem torcida, e daí tanto faz, né? Joga no Mineirão contra o América Mineiro, digamos. Joga no Mineirão com o América Mineiro é uma coisa, jogar no Mineirão contra o Galo é outra, ou contra o Cruzeiro. Então, o Grêmio joga bem em qualquer circunstância, mas tem caído em algumas armadilhas. Ontem o Grêmio caiu numa armadilha como... Aí é que tá, essa é a minha discordância. Se fosse para estabelecer um time de força máxima absoluta para poder eventualmente errou, passar por bote o cima... Renato? Não, por que não, Mas o Arthur mesmo não com entra? o Arthur, mas quando entrou o Arthur, o Grêmio quase tomou o terceiro, o Arthur não viu a cor da bola também. O Grêmio ontem o Grêmio esperou bateu na ontem. trave para ter que decidir pelos pênaltis. Mas um ponto a gente Vou tem. te dizer, eu volto a insistir, pode ser preciosismo analisar que um lance poderia dar o gol, mas até o árbitro já estava no sufoco. O árbitro disse, se eu mandar continuar, eu vou perder a razão.
E aí entra a regra do jogo. Chegou ele tem no esse tempo. direito. Claro. Deu 7 minutos e 10 segundos. 7 minutos e 10 segundos. Eu estava Tinha que cronometrando. terminar. Ele terminou. Porque se ele arrisca, e o bom senso determina que se deva deixar concluir o lance, e sai o gol do Internacional, bom, aí... Aí a incomodação. Sim, até mas porque o- a falta inventada lá foi responsabilidade da arbitragem. Que lá foi falta inventada. Não houve aquela falta. Mas não foi o juiz. Não interessa. O auxiliar. O juiz não marcou. Por que ele voltou atrás da não marcação dele próprio para atender o auxiliar que estava em cima e viu o inexistente? É que o juiz estava vendo de um ângulo. Aí o auxiliar levanta a bandeirinha e o juiz pensa, pô, ele viu alguma coisa que eu não vi. Pois é, mas é inexistente, erro de arbitragem, que resultou num gol. Vladimir, lá na Argentina, quem expulsou o jogador do Independiente não foi o árbitro de vídeo, foi o auxiliar. Porque... Ele foi no E até ele foi bem no expulso. vídeo. Ele foi no vídeo. Não, depois Sim, ele Mas foi o confirmar no auxiliar- vídeo. O auxiliar chamou o árbitro. Fiquei na e o frente árbitro- do auxiliar. Sim, e o árbitro chamou o árbitro de vídeo. Mas Eu nesse dizendo que o caso também era auxiliar- na frente. Não, eu estou dizendo que o auxiliar cometeu erra e um equívoco acerta. dessa natureza. Não, e aquele dia ele chamou o juiz lá na Argentina, porque tinha que chamar. O cara deu uma porrada no cano, deixou o braço e... Depois quando a gente viu o replay, então, meu Deus. Que o árbitro vê na velocidade do lance. E o auxiliar vê o detalhe. Sim, Mas eu concordo contigo o que não foi árbitro estava falta. atrás. Mas eu concordo contigo que não foi falta. Não foi. No Gabriel. Assim como eu acho que foi pênalti do Jael no Cuesta. Só que hoje o Rodrigo Caran me alertou que o Cuesta fez falta antes. Então ele errou 2 vezes. Então ele tinha que ter parado o lance. Se ele para o lance, não tem a sequência, não tem o lance do Jael. Né? E tem também um pisão que o Cuesta deu no Jael no mesmo lance. Quer dizer, foi muito quiprocó. E tem muita gente dando pau no Voaden. Com o espírito que estava ontem, o Grenal. Não fosse não o fosse o Voaden, Voaden, não sei se terminaria. É o Voaden ou o Daron, porque eles respeitam farda. É igual a Brigada Militar. Os caras falam da Brigada Militar, mas só a Brigada Militar para lidar com esse bando de louco. Mas o problema é que os pequenos equívocos durante o transcurso do jogo acabam irritando os jogadores. A falta de cartão amarelo, que o Voaden deu um cartão amarelo para o Internacional. Não, deu mais, deu mais. Pela falta, por falta. Deu 3 para o Internacional sim, depois. e 4 ou 5 para o Grêmio. Mas olha aqui, teve várias faltas ao longo do jogo, aquelas faltazinhas por trás, aquelas faltazinhas repetitivas, especialmente em cima do Luan, e não foi punido com cartão amarelo. Isso acaba irritando os jogadores ao longo da execução da partida e acaba criando um conflito de armamentista em cima do jogo. Ele não controlou isso. Agora, o que ficou de lição para o torcedor, que acha que é na porrada que tudo se decide, futebol é contato físico, é confronto de possibilidades e tudo mais. Terminou o jogo, ficou uma coisa bonita. O Internacional eliminado e o Grêmio sufocado do jeito que terminou. Os jogadores foram lá e se cumprimentaram todos. A Ronha foi até o intervalo e até terminar o jogo. O juiz apitou, o Dourado foi lá, deu uma reclamada, porque tinha que deixar concluir o lance e tudo mais. E, aliás, o Dourado está crescendo nesse aspecto. Está adquirindo personalidade, não é mais um gurizinho. Então, ele está melhorando. O Kahneman ontem mostrou como é um líder de verdade. Quando o Groi estava fazendo cera, porque não tinha lesão nenhuma, e o D'Alessandro quis ir ali futricar com a vida do Marcelo Groi, o Kahneman chegou e o D'Alessandro não conseguiu de jeito nenhum ir para cima do goleiro. Sim, aí quase entrou em confronto com o próprio árbitro e permanece apenas com cartão amarelo ao longo do tempo. É isso que nós não conseguimos também admitir. O argentino esse passa o tempo inteiro apitando o jogo. O tempo inteiro apitando o jogo. E os árbitros não fazem absolutamente nada. Então isso acaba irritando também do lado de fora de quem está assistindo o jogo. Né? Quem tem que arbitrar ontem era o Voaden. Por que ele permitiu ao longo de todo o tempo? Que mandou o Michael, segundo o Renato, né? Porque agora tudo é o Renato. O Renato ele puxou para si. Mas aí é o seguinte, ele disse que ele orientou o Michael a dizer para o árbitro que se o D'Alessandro quisesse apitar, o Grêmio ia engrossar. Mas se orientasse nesse sentido ou não, essa é uma verdade. A frase do Renato foi mais ou menos assim, para o Maicon falar para o árbitro
que se o Inter estiver disposto a jogar, o Grêmio vai jogar. Mas se o D'Alessandro quiser apitar, o Maicon também vai fazer pressão para apitar junto. Eu acho que não é para deixar o D'Alessandro apitar. É correto, porque o que está acontecendo é isso ao longo do tempo. E a arbitragem não faz absolutamente nada. Essa de ontem, que o árbitro entrou praticamente em confronto, em luta pessoal com o D'Alessandro. Isso não pode acontecer. Esse jogador tinha que ter sido expulso. Além do que foi... O momento que o D'Alessandro foi puxado pelo árbitro, né? E que aí, ele estava pressionando o Groi. Mas ali foi valente o Voaden. O Voaden arrancou, sai daqui, para de complicar e tal. Sim, que aí o D'Alessandro ficou quieto. Se o D'Alessandro reage, ali ele ia botar o D'Alessandro para rua. Ele aceitou a gravata quase do... Sim, foi um gravataço e ainda ele tentou se desvencilhar de uma forma até agressiva do Voaden. E depois o Voaden, o que fez? Se colocou ali num cantinho e esperou o resto acontecer. Quer dizer, foi lá, deu o primeiro soco e depois ficou esperando o resultado, ao invés de tomar uma medida. Então, essas coisas acabam irritando o jogo inteiro. Irrita dentro do campo e irrita fora de campo. E isso ele acabou não expulsando ninguém, né? Não expulsou ninguém. Num jogo extremamente acirrado, né? Mas... Em tempos idos, se é o Carlos Silva, metia um de cada lado para a rua. O Carlos Silva metia um de cada lado. Provavelmente 2 de um lado e 1 de outro. Tu acha? Muito provável. Qual lado? A estatística do Simon é boa pro Grêmio. Não. Dá 2 por 1. A estatística do Voaden não é boa pro Grêmio. Mas a estatística do Simon é 2 por 1. A favor do Grêmio. Sabia que o Grêmio ganhou 7 campeonatos estaduais? Apesar do Simon. Não tem saída, coitado do Simon. Não. Não, é que hoje muitos torcedores e cronistas... Eu acho que o Grêmio só passou porque o Noveleto é o chefe da delegação. Porque ele não estava aqui, era o Luciano Oxman que estava aqui no jogo. Ele não ia deixar o Grêmio passar. Sem dúvida. Ia criar alguma coisa. Hoje muitos cronistas e torcedores estavam falando por parte do Inter que o Inter teve quase o dobro de passes certos do que o Grêmio. Mas também há de se dizer que boa parte desses passes eram entre os zagueiros, né? O Inter tentou a todo momento sair com a bola. Em alguns momentos chegava a ser aquela persistência na tese de que tem que sair com a bola rolando, que não pode dar balão. Mas não foi a tática. O Cuesta foi o que mais deu passes. Se encorajou pelo fator local. E aí entra o que nós estávamos discutindo antes. O Grêmio joga igual em qualquer lugar. No Inter, na arena, o Lomba repunha a bola sempre no balão. Dava balão todo momento. Sempre no passe longo. Não arriscou sair jogando. E fez bem. Os jogadores do Grêmio têm muito mais habilidade que os zagueiros do Internacional, os atacantes do Grêmio. Se pegou, por exemplo, o Inter teve 351 passes certos contra 178 do Grêmio. Mas boa parte desses passes foram laterais. E um jogador que não... Mas ontem o Inter foi feroz para cima. Sim, foi feroz, mas dominou, tanto que teve maior posse de bola. Até os 15 minutos o Grêmio foi melhor que o Inter. Depois, 75 minutos, o Internacional foi melhor que o Grêmio. O que não surtiu muito... do que era por estratégia. Fora os lances de bola parada, qual foi o lance, ou os lances de gol característicos, assim, que poderia ser dito que era gol certo? Eu não posso deixar meus aparatos, que são muito feios para a televisão. Mas teve um chute do Nico Lopes. Teve uma cabeçada também, que o Groi deu um tapa. Teve uma cabeçada do Jailson para trás, que quase entrou. Não, aquilo ali não. Isso não é lance de gol. Foi lance de gol. Não é lance de gol. Já passou isso aqui? Sim, o Jailson tirou a bola, né? Ela foi para fora. Isso é um lance do zagueiro, não é um gol. A gente pode conferir nos melhores momentos do jogo. Podemos ir vendo aí. Vamos ver. Vamos ver se o Thierry tem razão. Vamos lá. Vamos ver. Se tiver tudo engatilhado aí, já vamos nessa. Então, daqui a pouco... então a produção do Internacional foi mais no meio de campo. Por quê? Porque o Grêmio, pelas características dos seus jogadores, acabou esperando mais o Internacional. Vamos ver. Vamos ver aí. Lance do Grêmio. Começa o Grêmio com oportunidade. Não, isso aí é a primeira defesa. E já veio o Nico Lopes. Aí o Luan chuta, o Lomba defende. Na resposta, foi uma grande defesa. É um lance de gol. Grande defesa. Teve o lance, acho que não apareceu, o lance, já é o pênalti, né? É um compacto mais curto esse, né? Porque se vai fazer uma seleção, não tem. Já é um pênalti infantil, Lopes, né? Do Nico Lopes, o lance subsequente, logo depois do Luan, foi parecido com o do Nico Lopes. Foi uma grande defesa do Marcelo Groi daí. E aí o pênalti de concurso. Que ingenuidade. E desnecessário. Não havia, não tinha tanto risco de bater bem o Nico. No cantinho assim, é arriscado para bater no poste. Mas o goleiro não tem o que fazer, né? Não tem.
Mesmo que escolhesse o canto certo. A não. partir do momento que o Nico observa que o Marcelo já está inclinado para um lado, é muito complicado mesmo que ele acertasse o canto, né? Ali, ó. Ó, mas essa foi a defesa. Certo, mas uma defesa... Surgiu em bola parada. Foi a do Jailson. Alçada na... Não são lances de característica de Esse gol. é característico. Foi um salseiro. Confusão no meio da área, isso é normal. Aí o gol de falta. Também, né? De bola parada. Então pode ver ali Só que falta fora... dizer que o D'Alessandro bateu mal a falta. ele conseguiu acertar. Nem o Renato chegou a dizer isso, né? Renato disse que queria ter um batedor de faltas como é o D'Alessandro. Mas o Renato é muito diplomático. Isso eu concordo com isso sem dúvida. Que o D'Alessandro não faz tantos gols de falta assim. Já fez vários na carreira, mas ele não é um exímio. Ele bate bem na bola. O D'Alessandro joga muito. Joga muito. Divergência. Ele tem 37, Enquanto o D'Alessandro estiver no Internacional, nós ficamos tranquilos. Desde sempre? Ele desde 2008? Vai ser uma peça fundamental no retorno do Internacional para a primeira divisão. Em 2019. Em 2019, tá. Por que a torcida do Grêmio tem tanta bronca do D'Alessandro se ele joga tão pouco? Por essas questões, né? E por essa permissividade com que a arbitragem ela é muito condescendente com esse tipo de atitude, que na verdade nos outros clubes há uma crítica feroz e os demais jogadores não teriam condições de fazer esse tipo de procedimento. E com o caso específico dele, é uma condescendência abissal em relação aos demais jogadores. Por que essa diferenciação? Isso acaba irritando todo mundo, né? Fora a falta de respeito que ele tem com o adversário, né? E com outras atitudes grosseiras que ele demonstra tanto dentro do campo como fora do campo. Então essa é uma questão, digamos assim, de conduta pessoal. Agora, o que nós reclamamos é a conduta dentro do campo com relação à arbitragem. Ele apita o jogo o tempo inteiro e a arbitragem permite que isso aconteça. Então eu não acredito que isso tenha apenas que seja... Mas não é só no gestual, hein? Não, mas como gestual? Ontem foi até quase numa luta corporal. Os árbitros e ex-árbitros dizem que tanto ele quanto o Maicon são respeitosos. Falam que o Tcheco e o Zinho, por exemplo, eram piores. De vários árbitros já ouvi isso. Olha, o Maicon a gente praticamente não vê ele reclamando de arbitragem. Praticamente não. Mas ele chega junto quando precisa. Chega quando tem que chegar, por exemplo, no Grenal. Por isso se não chegar junto, o D'Alessandro apita sozinho. Tu tem que dividir um pouco a arbitragem. Vladimir, agora já que você é um cara que vai direto na ferida, a torcida do Internacional está preocupada aí com o Campeonato Brasileiro. Pelo que você viu ontem, do alto da sua imparcialidade, você acha que o Internacional corre algum risco no Campeonato Brasileiro? Bom, você já falou que vai jogar a Série B e o D'Alessandro vai ajudar em 2019. Mas se repetir o desempenho de ontem, não. Mas, olha aqui, ontem o Grêmio teve uma característica especial do jogo de ontem. O Grêmio entrou para administrar um resultado satisfatório de 3-0. Até porque esse tipo de resultado é muito perigoso. Quem é mais antigo vai lembrar de Grêmio e Palmeiras no Estádio Olímpico, eu estava presente naquela época, 5-0 aqui. Aí nós vamos para São Paulo e o Jardel faz 1-0. Então, o Palmeiras teria que fazer 6 para poder se classificar ou empatar. 6 dava Grêmio. 7. Teria que fazer 7. E deu 5-1. Então, essa questão da vantagem dilatada, muitas vezes, ela é uma faca de 2 legumes, né? Como aconteceu ontem. Então, o Grêmio entrou numa situação diferenciada do jogo. Ele não entrou para bater de igual para igual, ele entrou para administrar o jogo. Então, na medida em que ele entrou para administrar o jogo, ele esperou, obviamente, mais no seu campo. Nós esperamos mais o Internacional. O Internacional dominou, inclusive, certamente, eu não sei quantos por cento deu, a posse de bola. 60-40. Mas certamente deu muito mais. Por quê? Porque o Grêmio não tinha intenção nenhuma de sair para o jogo. Ele sairia só no contra-ataque. E claro que o Internacional, rondando ali aquela zona da intermediária, acabou trocando esses 351 passes. Mas de efetivo mesmo, de jogadas de gol, não teve. Tanto é que nós vimos agora nos melhores momentos. Foram escassos, né? A escassa produção ofensiva do Internacional. Então 2-0 ficou de bom tamanho. 2-0 ficou até de melhor tamanho do Internacional. E se tivesse uma bolinha entrado naquela da arena lá, o
Grêmio estaria fora. Sim, mas aí que tá. Aí, a gente Aí tem São Groi, né? Aí tem que trabalhar com o imponderável, né? Se o Marcelo Groi tivesse feito aquela defesa espetacular lá em Guayaquil, espetacular, a melhor defesa de todos os tempos, o Grêmio teria passado pelo Guayaquil, pelo Barcelona daquela forma, poderia até não ser, seria mais dificultoso. Se o Marcelo Groi tivesse defendido aquela primeira bola no Grenal da Arena, poderia ter sido mais problemático? Poderia. Não significa que o Grêmio não ganharia ou não se classificaria, porque o ritmo de jogo seria outro, as peças dentro do campo seriam outras. Não, com certeza. Tem que pontuar os lances, mas tem que... Então... Não, isso influencia no global nesse caso aí, quem sabe o Grêmio colocasse o Arthur já de cara, não ia colocar o Cício. Claro. Se o Inter tivesse feito um gol na Arena, eu aí concordo contigo, porque o Renato, para mim, desdenhou da possibilidade de tomar 3 e quase tomou 3. Aí é que vem a nossa discordância. Mas aí seria... O Inter teve, pelos dados da partida, 9 finalizações. Duas se transformaram em gols, 4 foram em direção à meta e 3 foram para fora. 4 em direção à meta. Em direção à meta não significa oportunidade de gol. Significa o Grêmio teve 3 conclusões para fora e 2 em direção ao gol. Olha aqui, um resumão das principais notícias das últimas horas. Só para te responder, quando o Internacional pegar um América Mineiro, que hoje, digamos assim, conforme a gente viu o ano passado, são times mais ou menos compatíveis, vai ter dificuldades. E com o Vitória na Copa do Brasil? Aí que tá. Aí a dificuldade vai ser aumentada, porque aí tem outras questões que envolvem esse confronto. Vai ser o troféu, como é que é? Taça. Não, e outro, o nome do zagueiro? O Vitor Ramos. Vitor Ramos. Inter reage, vence clássico por 2-0 no Beira-Rio, mas acaba eliminado. Gols do Inter, Nico Lopes e D'Alessandro, os gringos. Após a desclassificação, Colorado só volta a entrar em campo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Período sem jogos será utilizado para recuperar atletas lesionados. No Grêmio, classificado, o Tricolor enfrenta o Avenida na próxima fase. Primeira partida fora, domingo, e a decisão na Arena na próxima quarta-feira. Técnico Renato Portaluppi confirmou ontem em entrevista coletiva que Arthur e Bressan jogam contra o Avenida no domingo. Seleção brasileira. Brasil entra em campo amanhã, 13h, em amistoso contra a Rússia. Ex-internacional, goleiro Alisson foi escolhido de Tite para ser o capitão da equipe no amistoso. Dizem que o Alisson é muito bom de vestiário, um cara que se comunica fácil, um cara que mobiliza, e aí está a escolha do Alisson. Alisson, Dani Alves, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Casemiro, William, Paulinho, Coutinho, Douglas Costa, que foi escolhido para o lugar do Neymar, e Gabriel Jesus. Né? Vai jogar Casemiro, William, Paulinho, Coutinho, Douglas Costa e Gabriel Jesus. Ele experimenta o William na do Renato Augusto. Renato Augusto é um time bem ofensivo esse do Tite, hein? Puxa, tá bem, no esquema 4-1, 4-1 tudo cabe, mas tem que dar uma marcadinha aí, hein? Paulinho marca. Diz o Tite na entrevista coletiva que com a bola a seleção jogará num 4-3-3 e sem a bola no 4-1-4-1. Pois é. Hoje tem São José e Veranópolis às 9h30. E antes, me falaram que esse jogo é às 7h, só confirma para mim aí, Maurício. Brasil de Pelotas e São Luís, me falaram que é às 7h em Pelotas. E às 9h30 tem São José e Veranópolis. De repente 19 horas. É o mesmo canal, né? Para dar tempo de mudança de estádio aí. Não, especialmente se daqui a pouco a partida vai para os pênaltis e tudo mais. Tem que prever. Olha aqui, na geral, 22 tem o Brasil de Pelotas, 21 o Caxias já eliminado, 20 o Veranópolis. O Veranópolis ainda pode decidir em casa, mas aí teria que começar a ganhar, né? Só na empatite o Grêmio vai passar, porque se o Grêmio fizer 2 vitórias, vai a 25. Então, o Veranópolis tem 20, tem um jogo a mais que o Grêmio para realizar, que é essa decisão de hoje contra o São José. O Grêmio tem 19, o Inter morreu com 18 não. O Internacional foi a 21. O Internacional foi a 21. Tinha 18, foi a 21. Essa aqui tá defasada. É que dos classificados não tem nenhuma modificação nesses números. Né? É isso aí. O São José, 17. O Avenida, 16. E o São Luís, 15. O Avenida não tem como decidir em casa. Bom, passando pelo Grêmio, só se ganhar 4 pontos do Grêmio para ter alguma condição, né, e cruzar ou contra Veranópolis ou
contra o Veranópolis ou o São José. Não, o São José já... O Avenida não tem condições de decidir em casa. Muito difícil. O São José, se o São José passar nos empates, né? Não é uma tendência. A tendência é que tenhamos Grêmio e Brasil de Pelotas, primeiro jogo na Arena, segundo no Bento Freitas. Já voltamos. Era sorteio na segunda-feira, meio-dia, já sabiam os mandos de campo e é quinta e não decidiram ainda quem joga onde. Em que dia? Quem? A CBF. O que tem que... Não definiu até agora as datas da Copa do Brasil. O sorteio foi na segunda. As datas, sim. Mas sorteou na segunda, Rec. Na Liga dos Campeões, os caras fazem o sorteio às 9 da manhã, ao meio-dia, já tem a ordem dos jogos. E não há por que ter dificuldade, porque o brasileiro já está com o carnê pronto. Libertadores, carnê pronto. Estadual já se sabe quando termina. Não, estaduais não jogam no meio de semana. Não, e já tem as datas. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria. Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. E o técnico da Avenida veio aqui antes de começar o campeonato, né? O Fabiano Daitz. E eu olhava para ele, quando ele falava que esse ano ia ser diferente e tal, eu disse, mas será? No dia 21 de abril, de Tiradentes, né? Acontece no posto Boqueirão, aqui de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP, o grande evento Motofest. A partir das 10 horas da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octa Pro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da UBRA. Quer dizer, teremos uma grande festividade aí nesse dia 21. Não perca, lá em frente ao ginásio SP, promoção do posto Boqueirão. Já voltamos. Hoje. Punição ao PSG. Pelos sinalizadores na partida contra o Real Madrid, o setor norte do Parque des Príncipes será fechado nos jogos do PSG na próxima partida como local e uma multa de 43 mil euros pelo incidente. 150 mil reais. Interessante, tem que tocar-lhe o ferro. Eu estava dizendo aqui pro Kelly, não é para fazer média com a torcida do Grêmio, nem para agradar o Kelly. Hoje era o jogo, amanhã, aliás, 1h, era o jogo de testar o Jeromel. Nós já conhecemos o Miranda e o Thiago Silva com a camisa da seleção. Uma coisa é camisa de clube, né? E se ele tem alguma dúvida entre Jeromel e Rodrigo Caio, quem tem que jogar ou é o Rodrigo Caio, que não está convocado, ou é o Jeromel, né? Como é que ele vai tirar a dúvida? Ele diz que não está fazendo o teste. Bom, então ele já tem convicção e vai levar o Jeromel. Aí tudo bem, aí eu mordo a língua. Acredito que seja nessa linha. Aí sim. Não, aí não precisa testar, porque o Jeromel já está mais do que testado. Jogou uma Libertadores bem inteira. Campeonato Brasileiro bem inteiro. Estava jogando bem no Gauchão. Jogou bem contra o Independiente. Jogou bem contra o Real Madrid. Anulou Cristiano Ronaldo. A entrevista que o Tite nos deu aqui de 30 e poucos minutos, ele encheu a bola do Jeromel. Que ali ele desenhou a convocação. O Rodrigo Caio foi também, né, Rec? Foram convocados os dois. Tá lá. São 25 atletas dentro. Aí ele convocou a mais e levou o Jeromel e o Rodrigo Caio. Agora, entrando ele poderia dar um tempo para cada um, né? Mas aí está essa dúvida, porque o Gemerson não vai. O Gemerson deu uma entrevista, quem não é visto não é lembrado. Vai dizer, ainda espero ir à Copa. Como se dissesse, Tite, ainda estou vivo. Lembra de mim. O Gil, que o Tite citou para agradar a torcida do Corinthians, não vai à Copa. Mas podia ser meio tempo para cada um mesmo, nesse jogo contra a Rússia. E aí, se quiser colocar o Thiago Silva, que está devendo contra a Alemanha, deixa o Thiago Silva. Aliás, o Thiago Silva nem jogou contra a Alemanha. Não, nem jogou contra a Alemanha. Nem jogou contra a Alemanha. Desfalque também. Mas o Jeromel num tempo, o Rodrigo Caio no outro. Mas, Kelly, o futuro do Grêmio, o que você acha? A gente está acompanhando aí o desenrolar do início do ano. Com o André também, né? Extremamente promissor, né?
Nós temos aí já a possibilidade agora de, em menos de um mês, aí, termos o segundo título de nível estadual, até porque é uma necessidade, já que faz alguns anos que É isso aí. a gente não comanda aqui a própria casa, então vamos resolver essa questão e depois, para os próximos 10 anos, podemos ficar liberados dessa atividade, pensando apenas em Libertadores, em Campeonato Mundial, em Copa do Brasil. Um por década tá bom. Um por década tá bom para a gente, né, estabelecer quem manda aqui O Inter no se território. enganando. Mas o importante é isso, o Grêmio atingiu um patamar, que inclusive é de natureza administrativa, que pode empilhar títulos nacionais e estrangeiros. Valeu, obrigado Vladimir Kelly, obrigado Maurício Freitas. Até às 19 horas, aí a gente vai ter outras atrações. Vocês vão trazer o Alaor hoje, né? Ah, o Alaor.